Shalom, shalom, irmãos, passando aqui para compartilhar com vocês sobre a nossa aula do curso AME, Mente de Cristo e Saúde Mental. Então, eu vou dividir essa aula que nós tivemos, de 2 horas em 4 módulozinhos. Então, agora nós vamos ver a primeira parte, que é falar um pouquinho sobre a psicologia, O que é a psicologia, o que é a psicanálise? Nós estamos tratando sobre saúde mental e a importância da saúde mental. A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, os sentimentos, os pensamentos, comportamentos, sua razão e suas interações com o ambiente físico e social. A psicanálise é uma teoria sobre a mente humana. É um método de tratamento terapêutico desenvolvido por Sigmund Freud. Ela investiga e traz a consciência de conteúdos inconscientes que influenciam o comportamento e a experiência emocional de um indivíduo. Ambos fazem psicoterapias e são baseados na comunicação verbal, onde a palavra é o principal instrumento de trabalho, onde acontece um diálogo. Toda dor não tornada em palavra se torna dor física. Essa é uma frase da doutora Ilma Cunha. Então, onde tudo começou, A gente vê que hoje, tanto a psicologia quanto a psicanálise, elas fazem a terapia, Psicoterapias. Mas a gente vê também que tem pessoas coaches, que fazem também terapias. E aonde tudo começou? Tudo começou em Jesus. Jesus curava a alma das pessoas, perdoando os seus pecados. Ele não só fazia curas físicas, A gente pode ver que na palavra de Deus, muitas das vezes ele fala que perdoados são os seus pecados. Ele estava ali curando a alma da pessoa, a angústia, do peso da culpa, da condenação. Então ele liberava ali o perdão. E automaticamente, curando a alma, trazia cura física também. Jesus sempre conversava com as pessoas, Ele perguntava, mesmo a pessoa ali enferma, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Então, o Senhor Jesus, ele sempre dialogava com as pessoas, ele conversava com as pessoas. Ele fazia as pessoas pensarem a respeito da dor. Ele ensinava por parábolas justamente para que as pessoas pudessem pensar sobre aquilo que ele estava ensinando. Mas ele tinha um tempo também de qualidade com os seus discípulos, onde ele explicava as parábolas, onde ele tirava dúvida, dos discípulos. Então, Jesus sempre deve ser, na nossa vida, o nosso ponto de referência para tudo. Então, se nós estamos falando sobre saúde mental, nós precisamos saber o que Jesus pensa a respeito disso, o que Jesus deixou, como ensino a respeito disso. Qualquer curso, qualquer estudo que a gente vai fazer, qualquer faculdade, nós devemos passar sempre tudo o que estamos aprendendo à luz da Bíblia. Pois a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, nós devemos sujeitar todo o ensinamento que a gente aprende em cursos, que a gente aprende em faculdade, à luz da Bíblia. Precisamos permitir que o Espírito Santo ele traga luz sobre esses ensinamentos, porque o ministério do Espírito Santo consiste nisso, em nos exortar, em nos guiar e nos orientar. Então,
quando nós estamos doentes, o que a Bíblia fala a respeito disso? Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Uau! Então, quando uma pessoa fica doente, a palavra nos orienta a chamar os presbíteros para fazer a oração da fé. O que acontece é que nós temos visto, e eu estou falando aqui para aqueles que já nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são homens, aqueles que são povo de Deus. Então, quando nós ficamos doentes hoje, o que acontece? A gente quer buscar ajuda nos profissionais, na medicina, e não tem nada errado contra isso. Eu creio que Deus deu sabedoria aos médicos justamente para nos orientar e nos ajudar. Mas nós não podemos deixar a nossa fé de lado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro que quando eu era nova convertida e eu li que Jesus curou a febre que estava sobre a sogra de Pedro, todas as vezes que os meus filhos eles tinham febre, eu não dava remédio, eu não dava antitérmico, eu orava e a febre ia embora. Impressionante como a oração com fé literalmente move montanhas, remove cadeias, traz libertação e cura. Então, eu não me lembro a última vez que os meus filhos tiveram febre. Nem nessa época de Covid, eles tiveram febre, né? A gente pegou Covid, na verdade, Mateus e o Micael, eles não foram diagnosticados, né, com Covid, mas tiveram os sintomas, mas não apresentaram febre. Impressionante. Então, assim, nós precisamos voltar a esses ensinos de quando começarmos a sentir alguma coisa, a gente buscar o Senhor, a gente buscar a cura em Deus, apresentar a Deus, ainda que quando a gente apresentar a Deus, o Senhor ele venha nos guiar e nos instruir mesmo a procurar um profissional da área. E hoje em dia, o que acontece é que a gente, como pastores, como líderes espirituais, nós estamos deixando o aconselhamento de lado e todas as vezes que chega demanda para a gente já vai, né, e diz, você precisa procurar uma ajuda médica, que não está errado muitas das vezes, mas nós não podemos negligenciar a parte de instruir a pessoa na fé em Cristo Jesus, na parte de fazer oração de fé, de ousar, né, em Deus, chamando a cura daquela enfermidade. Então, aqui em Tiago 5, eu li de 14 até 16. Está falando a respeito de cura física, mas também está falando a respeito da cura da alma. Porque ele diz, né? Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E ele fala, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos.
Então, aqui está falando sobre a cura física, mas também a cura emocional. O ato de você falar, o ato de você conversar sobre a sua dor, você reconhecer a sua dor e você expor a sua dor, é um processo que traz cura. Então, né, quando manda, né, chamar os presbíteros para poder fazer a oração da fé, significa que ali a pessoa ela vai compartilhar a dor dela, ela vai compartilhar aquilo que ela está sentindo, e homens com autoridade, né, em Deus vai orar, vai ungir e também vai ouvir sobre as culpas, se houver cometido pecado, porque, como a gente sempre fala, quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos sarados, nós somos curados. Então, o ato da nossa libertação começa no falar, o ato da nossa cura começa no falar. Nós precisamos compartilhar as nossas dores. Nós não podemos esconder, nós não podemos ter vergonha de compartilhar e de falar sobre isso, porque a nossa cura vai vir quando nós começarmos a falar. Então, uma dor que ela não é falada, ela se torna numa dor física. Então, muitas coisas começam no emocional, para que depois venha para o físico. Então, quando a psicologia, a psicanálise, elas fazem, né, as terapias, é justamente para isso, para que as pessoas possam falar das suas dores, conversar sobre os seus traumas, expor, trazer à luz aquilo que muitas vezes nós guardamos em trevas. E como eu sempre ensino, segredos é jurisdição de Satanás. Quando nós temos um segredo, o inimigo ele fica ali, entendeu? Com aquela autoridade dele nos acusando diante de Deus, nos condenando, trazendo dor, trazendo culpa. Mas quando nós confessamos, quando nós falamos, quando nós conversamos sobre esse segredo, trazemos luz sobre ele, o inimigo perde totalmente a autoridade. E aí começa o nosso processo de cura. Amém? Então, esse aqui foi nossa primeira aula, né? O primeiro módulozinho. E nós vamos continuar no segundo. Deus te abençoe.